Paz do Senhor Jesus a todos que vão estar ouvindo aí, né? Mais este vídeo. Gostaria de, antes de gravar, hoje é dia 31 de outubro do ano de 2019, dia que se comemora no mundo, né? Os 502 anos da reforma, chamada Reforma Protestante. Então eu gostaria de deixar este vídeo gravado falando um pouco a respeito desse assunto. Não de uma forma aprofundada teologicamente, mas alguma coisa aqui que o Senhor tem colocado no meu entendimento, no meu coração. Antes, porém, queria deixar colocado aqui que eu tenho gravado, eu comecei a gravar uma série de vídeos no Evangelho que escreveu João, o apóstolo João. Começamos, e eu tenho postado por enquanto somente lá no YouTube, no meu canal no YouTube. Aqui no Face ainda não postei esses vídeos, eu vou aguardar um pouquinho, ter mais alguns vídeos gravados, para depois então começar a postar aqui no Facebook os vídeos, conforme eu fiz com o Evangelho de Marcos, Primeiramente, o Evangelho que escreveu Marcos, eu postei no YouTube, compartilhei links do YouTube no Face, e agora estou repostando, vamos dizer assim, na internet, mas somente no Facebook. Então está aí, vídeo que eu gravei em 2018, eu tenho colocado aí e colocado a legenda dizendo que esses vídeos foram gravados nos dias e nos anos de 2018. O Evangelho de João tem sido gravado nesses dias de 2019 e serão postados no Face oportunamente, mas por enquanto está lá no YouTube. Se alguém tiver interesse, naturalmente, em vê-los, já estão lá no meu canal, lá no YouTube. É só procurar lá pelo meu nome no YouTube. Certamente os irmãos, as pessoas vão achá-los, esses vídeos postados lá. E tudo isso seja para a glória de Deus. Mas eu resolvi agora, Deus colocou algo no meu coração, e eu resolvi agora postar, interromper um pouquinho a gravação desses vídeos em João e postar aqui alguma coisa falando a respeito da reforma chamada Reforma Protestante. Nós sabemos que isso aconteceu lá por volta do ano de 1500, e na Idade Média, e quem, vamos dizer assim, o estupim dessa reforma protestante, podemos dizer assim, foi Lutero, Martinho Lutero, um monge que na época pertencia à Igreja Católica, alemão, e ele, por uma revelação de Deus, ele era teólogo, ele conhecia as Escrituras, e ele, Deus revelou a ele, mostrou a ele, que a salvação do ser humano, ela é realizada por Deus, por graça de Deus, por meio da fé, e através de Cristo Jesus, e isso é revelado a nós pelas Escrituras, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória deve ser dada somente a Deus, porque Deus é o Salvador. Jesus é o autor e consumador da fé. Deus nos cria, Deus nos salva, é Deus que faz todas as coisas para nós. A igreja, seja ela qual for, e eu aqui não estou falando mal de igreja nenhuma, porque a minha intenção aqui não é falar de igreja, eu não falo nem da minha, onde eu congrego, da minha instituição religiosa, onde eu congrego, porque a minha intenção aqui neste canal é falar a respeito das Escrituras, é falar a respeito de Jesus somente, porque eu entendo que a igreja, a instituição religiosa, seja ela qual for, ela não salva,
né? A nossa fé, de maneira nenhuma, de forma nenhuma, ela tem que ser colocada numa religião, seja ela qual for, seja católica, seja protestante, seja evangélica, seja qualquer religião, né? Nós temos aí catalogadas no mundo 4.000 religiões. Dentro do cristianismo tem muitos, né, divisões, enfim. Então existe no mundo uma diversidade religiosa muito grande. Só que para chegar a Deus só existe um caminho. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. E isso é revelado a nós pelas Escrituras, né? Por quê? Porque foi Jesus que morreu, pagou na cruz os nossos pecados, né? Nós estávamos todos, a Bíblia vai dizer, vai revelar, no livro de Romanos, foi onde levou Lutero a entender todas essas coisas. Lendo Romanos, né, pela revelação do Espírito Santo, ele chegou num verso, e esse verso chamou a atenção dele. Nós vamos lê-los daqui a pouco, né? E aí ele entendeu isso, né? Religião nenhuma salva o ser humano, né? Dogmas religiosos criados por seres humanos não salva. Quem salva é Deus, e ele faz isso por meio da fé em Cristo Jesus. Por isso os cinco colocado aí, as 5 solas, né? Chamada aí só as Escrituras, só a fé, só a graça, só Cristo e só a Deus glória, né? Agora, falando um pouquinho sobre reforma, né? Reforma protestante. Reforma, o que é reforma, se nós analisarmos essa palavra, né? Reformar alguma coisa que está precisando de ser reformada, né? Então, vamos imaginar uma casa. Com o tempo, ela vai se degradando, ela vai, né, pelo uso, pelo tempo, enfim, vai necessitando o quê? De ser reformada, né? E protestante é por quê? Protestar sobre alguma coisa que você não concorda, então você protesta, né? Então, reforma protestante é isso. E o que aconteceu com esse monge, com esse sacerdote, ou seguidor aí da religião católica romana? Ele, vendo a situação da igreja, vendo naquele tempo, né, ano de 1500, já se tinha passado 1500 anos que Jesus tinha vindo à Terra, né? O Brasil estava sendo descoberto naquele tempo. Ele viu que a igreja, ou melhor, a instituição religiosa do catolicismo romano, eles se desviaram das Sagradas Escrituras, acrescentando coisas, né, às Sagradas Escrituras, tradições, palavras que eles consideravam inerrantes, vindas do Papa, né? Então, a Igreja Católica, ela entende assim, que não é somente as Sagradas Escrituras. O Papa, ele também é inerrante, o que ele fala, o que ele diz, sendo ele representante de Cristo na Terra, né? Ele então tem esse poder de, além das Escrituras, né, colocar aí os dogmas, né, a sua palavra como sendo inerrante também. Então aí, através do Papa, né, por isso que a Igreja Católica, ela acredita não somente nas Escrituras, mas ela acredita também naquilo que o Papa fala, nos dogmas criados por esses tantos anos aí, né, de 1500 anos até a Reforma Protestante. Então foram colocadas, né, coisas diversas como sendo verdades e absolutas, verdades que não deveriam ser contestadas, né, já que o Papa é considerado até hoje, a palavra do Papa, como sendo uma palavra inerrante. Por si só, isso já traz uma certa dúvida, porque a Bíblia, aqui mesmo em Romanos, Paulo vai dizer que todos pecaram, né? Todos. A palavra todos é todos, né? Ou seja, desde Adão,
Porque por Adão entrou o pecado no mundo e dali para cá entrou a morte, a consequência do pecado, a morte passou a todos os homens e tudo isso está revelado para nós em Romanos. A morte passou a todos os homens, por isso que todos os homens pecam, né? Eles nascem mortos para Deus, então não conhecem as coisas de Deus, então precisa nascer novamente do Espírito. Não é um ritual do batismo, por exemplo, de crianças que vai fazer isso, não, é Deus que faz isso, revelando as Sagradas Escrituras à pessoa, dando a fé a elas em Cristo Jesus, e a pessoa então, por meio da fé em Cristo, ela nasce de novo, né? Nasce de Deus, torna-se um filho de Deus e tem nela, né, a promessa da vida eterna em Cristo Jesus. Então tudo está concentrado em Cristo Jesus. O sacrifício que Cristo fez na cruz, ele foi completo. Jesus, quando morreu, disse assim: está consumado, né? Deus vem falando, né, sobre a necessidade de salvação desde o princípio, desde quando o homem pecou, caiu em pecado. Deus vem falando com o homem. Ele falou através da lei, falou através dos profetas, falou através da nação de Israel, falou, né, através das Escrituras. Ele vem falando, né, com o povo desde então. Quando chega Jesus, quando chega a manifestação do Verbo, ou seja, aquilo que Deus já tinha falado e conversado, se fez carne e habitou entre nós, né, o poder de Deus que está em Deus para salvar o ser humano, ele se manifestou em carne. E ele veio e morreu para pagar os nossos pecados. Então tudo aquilo que Deus já tinha dito, ele se cumpriu em Cristo Jesus, né? E hoje nós temos essa revelação que, se nós estivermos em Cristo Jesus, nós estamos livres, né, de nossos pecados são pagos em Cristo. E ele não só assumiu os nossos pecados, como assumiu também sobre si a culpa de nossos pecados, nos libertando da culpa, né, do pecado, da condenação eterna. Enfim, em Cristo foi realizado tudo, né? Mas a Igreja Católica, nesse tempo, a religião católica, nesse tempo ele foi acrescentando coisas. Entre elas, uma coisa que levou, além da infalibilidade do papal, né, o que o Papa dizia é infalível, e aí Lutero e nós entendemos que o infalível é a palavra, e suficiente é a palavra. Ninguém pode colocar alguma coisa além da palavra, né? Palavra de Deus, então ela é suficiente para a salvação nossa, né? E a palavra vai revelar isso para nós. Se nós colocarmos a nossa fé em Cristo Jesus, somente nele, arrependermos dos nossos pecados, sinceramente, de coração, diante de Deus, não é? Deus conhece o nosso coração. Se nós nos ajoelharmos diante de Deus, diante de Jesus, confessando, reconhecendo que somos pecadores falhos, que não temos por nós mesmos, ou por alguma coisa que nós façamos, ou por alguma obra de mérito, ou por pertencer à religião A, B, C, D. Se nós reconhecermos isso diante de Deus, reconhecermos que somente Deus é o Salvador, somente Ele, e somente por Cristo Jesus, Ele é o único Salvador e Senhor, reconhecer isso diante de Deus, né? Nos dobrarmos os nossos joelhos diante de Deus, reconhecendo a sua senhoria, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo que só Ele é Deus, que toda honra, toda glória, todo louvor pertence somente a Deus, né? E se nós reconhecermos isso, e no nome de Jesus, que foi enviado por Deus, a palavra de Deus, o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, por Ele, somente por Ele, nós temos o perdão de nossos pecados, né? Confessamos, cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, morreu na cruz, pagou os nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Cremos nisso de coração, confessamos Jesus com a nossa boca, essa fé única em um Deus único, em um mediador único que é Deus, né? Tiramos a nossa fé, que muitas vezes é colocada nas religiões diversas, nos ídolos apresentados aí pelas diversas religiões, e colocamos a nossa fé somente naquele que é digno, né, de receber toda adoração, todo louvor, o Senhor Jesus, que é Deus, que se fez homem, que é mediador entre Deus e o homem, único caminho, única verdade, única vida. Aí nós somos salvos.
Então, a Igreja Católica, ela foi nesses 1500 anos, né, desde que Jesus esteve aqui, manifestou como homem, ela foi acrescentando coisas. E Lutero começou a olhar para essas coisas, né, e ele falava com autoridade, porque ele pertencia lá, ele estava lá dentro, inserido, né, entre ali, ele era monge, ele pertencia, né, ao clero, vamos dizer assim, da igreja. Ele olhando todas essas coisas, Deus foi revelando para ele todas essas coisas, ele foi olhando para as Escrituras, principalmente aqui no livro de Romanos, de carta de Paulo aos Romanos, e começou a ver, peraí, mas isso aqui está errado, aquilo ali está errado, né? E foi colocando isso, né? Deus foi usando ele, e aí ele foi excomungado, ele, da Igreja Católica, ele sofreu, né? E assim até hoje, né? Todos os que colocam a sua fé somente em Cristo, querem viver piamente em Cristo Jesus, sofrerão perseguições, e sofrem perseguições até hoje. Então, aí, né? E uma das coisas também que levou Lutero a colocar é que a Igreja Católica colocou as indulgências, né? Então necessitava, né, construir a igreja lá, a igreja em Roma, ela estava lá em construção, então necessitava de dinheiro, né? Então foi-se colocado as indulgências. O que é indulgência? É que você é perdoado por Cristo, né? Cristo na cruz perdoou os pecados, mas ainda estão sobre nós a culpa de nossos pecados. E aí, né, para que nós possamos ficar livres, vamos dizer assim, dessa culpa, nós devemos então cumprir as indulgências, né, as coisas. E geralmente essas indulgências eram compradas, né, eram compradas por dinheiro, né, você precisava pagar em dinheiro, né, em vez de cumprir aquelas coisas lá, você pagava, né, e adquiria ali, vamos dizer assim, não é, pela sua indulgência que você comprava, pagava ali, a diminuição da sua pena, vamos dizer assim, pelos pecados cometidos. E tudo isso, irmãos, ele vai exatamente contra as Escrituras, né, e traz um jugo, né, sobre a vida das pessoas. E as pessoas ficam ali, né, cumprindo os rituais religiosos, cumprindo os mandamentos da sua religião, seja ela qual for, né? Enquanto que o jugo de Deus, de Jesus, é leve, é suave. O que nós temos que fazer? Né? Reconhecer diante de Deus que somos pecadores, nos dobrar diante dele, né? Confessar os nossos pecados a Deus, não é? E pedir a Deus que Ele nos perdoe por meio do que Jesus fez, não por meio do nosso mérito, aquilo que nós podemos fazer. Nós não temos como pagar os nossos pecados, é impagável. Mas Jesus pagou por nós, então reconhecemos Jesus, né, como nosso Salvador único e Senhor. Nos arrependemos de nossos pecados, deixamos, né, o arrependimento inclui você deixar a vida de pecado, não é? E isso é Deus que vai fazer na sua vida, Deus que vai te ajudar. Né? O homem por si mesmo ele não consegue deixar de pecar, nunca. Eu mesmo, eu creio que sou salvo em Cristo, mas ainda assim sou pecador, sou falho, né? Quero até cumprir os mandamentos de Deus, mas a minha natureza pecadora é terrível, né? E a gente está sempre aos pés de Deus, aos pés de Jesus, clamando, pedindo, né? E Ele envia o Espírito Santo trabalha em nossa vida, Ele mora em nós, Ele manifesta-se em nós, né? Nós somos o templo do Espírito Santo hoje. E é o Espírito Santo que vai ajudando nós, convence nós do pecado, da justiça, do juízo, né? Ele vai revelando as Sagradas Escrituras, Ele vai trabalhando em nossas vidas, né? Ele vai ajudando nós nessa caminhada. Vivemos num mundo terrível, num mundo de pecado, o mundo jaz no maligno, ele jaz no pecado, tudo do lado que nós olhamos é só pecado, é só injustiça, é só falcatrua, é só coisa errada no mundo. O certo virou errado, o errado virou certo, a inversão de valores, a família sendo destruída, pessoas sendo presas. O mundo vive um caos,
né? Ah, vai melhorar. Não vai melhorar, né? Não ponha fé no governo, não, que agora vai melhorar. Esse governo aqui não vai melhorar, não. A coisa vai só piorar cada vez mais, viu? Infelizmente a verdade é essa. As pessoas põem sua esperança. Ah, agora ganhou fulano na política, vai melhorar. Ganhou ciclano lá, é presidente, vai melhorar. Põe a sua fé em Deus, em Jesus. É Ele que vai trazer uma melhora para nós aí, né? Deus pode operar através de um presidente, através de uma pessoa, trazendo um alívio para nós, né? Por misericórdia, por graça, por bondade dele, né? Alívio ao seu povo que está na terra ainda, através de leis mais justas, um pouco, né, mais justas, mas a coisa aqui no mundo vai piorar cada vez mais. Tendência, guerras, fomes, destruição, miséria, poluição, catástrofes terríveis que nós estamos vendo e vamos ver ainda. Pode esperar, viu? Pode esperar que nós vamos ver coisa feia aí, né? Com relação às coisas da natureza, chuvas terríveis, terremotos, muitos terremotos. Aqui mesmo no Brasil a gente vai ver chuvas, catástrofes terríveis aí, cada vez mais acontecendo aí, porque o mundo ele geme, né? Geme por causa do pecado que entrou no mundo, né? O pecado, o afastamento de Deus. O mundo anda em trevas, as pessoas que estão no mundo elas vivem em trevas, não conhecem a Deus. Elas vivem pelos seus caminhos, fazem coisas terríveis, né? Mas Deus tem misericórdia da nossa vida, né? Ele conhece, ele alivia, Ele dá o escape, Ele ajuda nós. Tudo isso Ele faz pelo Espírito Santo. Então não é por aquilo que nós somos, nós fazemos, sabe, nosso mérito, não. É porque Deus é bom, porque Jesus é maravilhoso, é porque a nossa fé está em Cristo, é porque Deus é o nosso Senhor e Salvador, né, através de Cristo Jesus. É que o Espírito Santo habita em nós, Ele nos ajuda em nossas fraquezas, Ele sabe que nós somos pó e cinza, entendeu? Mas quando nós reconhecemos tudo isso, nós pedimos misericórdia a Deus e Ele concede. Ele é Deus de misericórdia, Ele é Deus bondoso, né? Ele vai conduzindo as nossas vidas. Então, até mesmo, não é hoje em dia, né? E se passou-se aí 500 anos dessa reforma, dessa mudança que houve aí foram feitas as igrejas chamadas igrejas protestantes, que protestavam contra Roma, que na época tinha lá sua monarquia, né? a sua liderança, até hoje no Brasil, né? ainda é a maior religião e tal. Mas aí foram surgindo as igrejas, as religiões, né? Ditas chamadas aí de evangélicas, protestantes, né? Os crentes, né? Aqueles do livro. Aí veio um monte de denominação do livro preto e aquelas coisas todas, né? As pessoas diziam que não era para nós dar ouvido a eles, porque o que eles falavam era errado. A igreja católica, para não perder aí os seus membros, né? A verdade é essa, o seu meio de ganhar dinheiro, né? Aí começou a falar mal dos crentes, aí houve guerras, houve perseguições. E até hoje, né, mesmo no meio chamado evangélico protestante, há muita discórdia, muita briga, muita bagunça, igrejas, ministérios brigando com outros ministérios, tudo por causa do dinheiro, né, tudo por causa do poder, do dinheiro que está por trás disso. O dinheiro é a raiz de todos os males do que existe no mundo é o dinheiro, né? E o dinheiro leva as pessoas a deixar Cristo, a deixar os mandamentos de Deus, e procurar viver o seu mandamento, o seu jeito. Coisa terrível. Então a igreja sempre está precisando de uma reforma, né? Já são 500 anos aí da reforma chamada reforma protestante, né? Mas mesmo as igrejas chamadas protestantes, evangélicas, já está precisando ser reformada, né? Melhorada, porque deixaram entrar também doutrinas outras, né? Assim como a igreja católica tem lá o Papa, hoje em dia as igrejas chamadas evangélicas têm os seus bispos, né, os seus apóstolos, e aí a palavra dele, ele tem algum poder. Aí nós temos bispos, apóstolos, pai-apóstolos e líderes religiosos em diversos lugares, né? Tudo isso é falso. Tudo isso é falso, viu?
A verdade está em Cristo Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Todos nós que temos fé nele somos sacerdotes de Deus. Né? A palavra revela isso para nós. Né? Então, o que é o sacerdote? Aquele que intercede, né, entre os homens e Deus. Mas hoje nós mesmos intercedemos por nós mesmos, junto a Deus. Isso por meio do nosso sumo sacerdote, que é Cristo. Então, Cristo Jesus é o único que tem que ser adorado. Deus é o único que tem que ser adorado, reverenciado. Né? Lógico que Deus levanta, né, líderes, levanta pastores para cuidar do rebanho aqui na terra, mas esses pastores têm que ter esse entendimento. Não é ele, não sou eu, não é por meio de mim, não é minha oração que é poderosa, não é minha igreja que salva, né? Não é minha entidade religiosa que salva, não sou eu que salvo. Né? Eu tenho que levar as pessoas a Cristo. É isso que Paulo fazia, é isso que os apóstolos faziam, é isso que os profetas faziam. É isso que a lei revela, né? Cristo, Jesus, Deus, Todo-Poderoso, Perfeito, Único, né? Que tem todo o poder na terra para perdoar pecados, para perdoar as pessoas, para levar pessoas a Deus, ao céu, à salvação. Tudo é Deus, nada vem do homem. Todo homem é pecador, necessitado da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Mas vamos ler um texto aqui, que foi o texto que as pessoas colocam. Né? Naturalmente, irmãos, Lutero, sendo um teólogo, ele conhecia todas as Sagradas Escrituras e ele conhecia principalmente a epístola de Paulo escreveu aos Romanos. Essa epístola de Paulo, né, aos Romanos, eu acredito que vamos dizer assim, é a epístola de maior peso, né, que revela todo o plano de salvação. Ele começa revelando a situação do homem, a depravação do homem. Por causa da queda, por causa do pecado, o homem é depravado. Toda a natureza, todo homem, não existe ninguém, viu? As pessoas falam das religiões, aí, mas de vez por outra a gente vê escândalos religiosos, aí, não é isso? Corrupção no meio evangélico, católico, a gente vê pedofilia, a gente vê homossexualismo no meio religioso, a gente vê tanta coisa horrorosa no meio religioso, chamado aí, né, de Deus, coisas terríveis, irmão, ganância, enganos, roubalheira, escândalos de todo tipo em todos os lugares, né, coisas terríveis. Então a nossa fé tem que estar onde? Diante de toda essa confusão? Em Cristo, em Jesus. Tá certo? Então eu não devo congregar mais nenhuma. Não, a Bíblia aconselha nós a congregarmos. Por quê? Para ajudar uns os outros a levar as pessoas a Cristo, a crer em Jesus, a pregar o Evangelho, a ensinar as Sagradas Escrituras. Né? É isso que nós temos que fazer. Orar um pelos outros, ajudar uns aos outros em suas necessidades, os órfãos, as viúvas, guardarmos das corrupções mundanas, através do conhecimento das Escrituras, da direção do Espírito Santo. É para isso, irmão. A igreja é isso. Certo? Fugiu disso é religiosidade. É religiosidade. Então, quando nós nos reunimos com irmãos em algum lugar, seja ele onde for, né? Reunimos em nome de Jesus, e Jesus está no nosso meio, está entre nós, está conosco, por meio do Espírito Santo, e Ele vai conduzindo a nossa vida. Erramos, falhamos muito, todo dia. Mas a graça, a fé, a misericórdia, a bondade de Deus é sobre a nossa vida. Amém? Vamos ler aqui esse texto, que é o verso que as pessoas levam e mostram que foi por esse verso aqui que despertou em Lutero, né, a suficiência das Sagradas Escrituras, a fé em Cristo, a salvação somente em Cristo, a graça de Deus. Então Paulo vem falando aqui, né, e lá no verso 16 do primeiro capítulo, né, ele fala assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de salvação para todos nós, que somos pecadores, somos falhos. Paulo vai mostrar isso aqui.
na Epístola aos Romanos, né? Então, o Evangelho, irmãos, estando nós em pecados, mortos, vem Cristo, o Evangelho de Cristo, ele mostra Cristo, o Evangelho é de Jesus, o Evangelho não é dos homens, não foi inventado, né, pelos homens. Quem escreveu aqui foi Paulo, quem escreveu os Evangelhos foi Marcos, Mateus, João, Lucas, mas tudo isso é inspirado por Deus, foi Deus que inspirou esses homens, né, a escrever o Evangelho. E eu também estou aqui, irmãos, não é porque eu quero, porque eu gosto, porque eu posso, porque eu sou alguma coisa, não. É o Espírito Santo de Deus que me impulsiona a gravar esses vídeos, né, a falar do Evangelho. Então, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, ou seja, a salvação em Cristo, né? A boa notícia da salvação para todos que está em Cristo. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus, não é o Evangelho da religião católica, não é o Evangelho da religião evangélica, não é o Evangelho da Assembleia de Deus, não é o Evangelho seja qual denominação religiosa for. O Evangelho é o Evangelho de Cristo, aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo ensinou a nós, Jesus, quando aqui esteve. Ele, Cristo, o Evangelho de Cristo, o Jesus, o que ele é? Ele é o poder de Deus. O poder de Deus é demonstrado em Cristo Jesus a nós. É conhecido pelo Evangelho, por aquilo que Deus deixou escrito. Não é um dogma religioso dessa religião ou daquela, não. É o Evangelho de Cristo. É o que Cristo falou, é o que Cristo disse, é o que Cristo fez, é o que Deus fez por meio de Cristo. É o Evangelho de Cristo. O Evangelho não tem dono. O Evangelho não é meu. O Evangelho não é de fulano, de ciclano, de beltrano. Não é do Papa, não é do pastor, não é do... O Evangelho é de Cristo. É Cristo que se revelou a nós. Né? Deus se revelando a nós através de Cristo. É nisso que nós temos que ficar. E ele é o quê? Ele é o poder de Deus. Poder que Deus tem. O poder está em Deus, está em Cristo. Para quê? Para a salvação. Para a salvação de todo aquele que crê. Então, é pela fé, né? É o poder de Deus, é Deus que opera através de Cristo, através do Evangelho, na vida da pessoa, para que a pessoa seja salva. Para a salvação de todos, de todo mundo. Então todo mundo vai ser salvo, irmão João? Não. De todo aquele que crê. Aí entra a fé, é por meio da fé. Se você não crê em Jesus, se você não crê em Deus, se você não coloca a sua fé somente em Cristo, no que Cristo fez, a sua fé em Deus, que é o Todo-Poderoso, é o poder de Deus, é o Evangelho, se você não coloca, se você não crê nisso, somente nisso, você não é salvo, você não recebe a salvação. Se a sua fé estiver numa religião, se a sua fé estiver num pastor, estiver no Papa, estiver numa instituição religiosa, estiver em você, naquilo que você faz, porque você é bom, porque você ajuda as pessoas, porque você faz obra, porque você é uma pessoa boa, uma pessoa do bem, você tem mérito diante de Deus, você não vai ser salvo. Não será salvo, perdoe dizer assim, mas não será salvo, porque a salvação está no poder de Deus, o poder de Deus é o Evangelho de quem? O Evangelho de Cristo. É isso que está dizendo aqui, é isso que mostrou para Lutero, viu, enxergou isso aqui, né? Primeiro do judeu e também do grego. Por que ele fala assim, do judeu? O judeu era o povo de Deus, que Deus formou através de Abraão, a nação de Israel, a tribo de Judá, né? Toda a história, nós temos toda a história revelada aqui, né? Para nós, desde o chamado de Abraão. Então, os judeus eram considerados a nação que Deus formou, né? Então, não é só o judeu, não é por ser judeu, né? Não, é o judeu que crê. É o judeu que crê. Crê em quem? No Evangelho. No Evangelho de quem? De Cristo, que é o poder de Deus para a salvação. Então não é só o fato de ser judeu, porque muitos judeus se consideram, né? Não, nós somos um povo de Deus, nós somos salvos porque nós somos judeus. Não, você é salvo, judeu, porque você crê em Cristo, o Messias, o que veio, que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Aí você é salvo, né? E também do grego, aquele que não é. Todos eles, hoje
Nessa época aqui o Brasil já existia, né? O mundo todo já existia, mas hoje eu sou brasileiro, estou aqui em Guaratinguetá, né? No ano de 2019, mas eu pus a minha fé em quem? No Evangelho de Cristo, que revela a salvação de Deus em Cristo, no poder de Deus que está em Cristo, e é por isso que eu sou salvo. Não é porque eu pertenço à igreja evangélica, Assembleia de Deus, ou Universal, ou poder de Deus, ou graça, ou essa, ou aquela, ou pentecostal, não sei do que, ou aquela outra, ou cristianismo, ou catolicismo, não, é porque a minha fé está no poder, é o poder de Deus que atuou em mim e revelou Cristo a mim. É aqui, a salvação tem que estar firmada aqui em nós. Então, para todos, hoje sejam argentinos, brasileiros, paraguaios, japoneses, enfim, todas as nações que colocam sua fé aqui, ó, no que Cristo Jesus fez, né, que é o poder de Deus para a salvação nossa, é salvo, é crer, esse. E aí ele fala, mas por quê? Paulo diz aqui no verso 17, porque nele em quem? No Evangelho de Cristo, no Evangelho de Jesus, que é o poder de Deus, nele se descobre a justiça de Deus. Por quê? Porque o Deus é justo. Então todo pecador tem que morrer, certo? Então como é que Deus fez para que eu não morresse pelos meus pecados? Colocou a justiça de Deus em Cristo. Então Deus, ele moeu Cristo na cruz. O próprio Deus em Cristo Jesus, ele se fez carne e recebeu sobre ele os nossos pecados de todo mundo. É para todos, mas só os que creem nele, na justiça de Deus, que é Cristo Jesus. Então Cristo, na cruz está a justiça, revelada para nós, a justiça de Deus por ter matado Jesus na cruz, e a salvação, né? Por quê? Porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia, não é verdade? Então nele se descobrimos o quê? A justiça de Deus, para quê? De fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé, é pela fé. É por meio da fé. Eu tenho fé, eu sou católico, eu sou evangélico, né? Eu creio na minha religião. Não, irmão, você não tem que crer na sua religião. Você tem que crer no Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é pela fé que você faz isso. É de fé em fé, né? Porque o justo, quem é justo? Aquele que tem fé em Cristo Jesus, pela justiça de Deus em Cristo Jesus, não na minha justiça. Eu não sou justo. Quem é justo na terra? Justo é aquele que nunca pecou, que só nunca errou, né? Quem que nunca mentiu, quem que nunca cometeu algo errado na sua vida, quem que só fez o bem, nunca cometeu o pecado, que atira a primeira pedra. Jesus falou, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então isso revela para nós que todos, não interessa de quem você seja, não interessa de que religião você é, não interessa da onde você seja, qual país, qual etnia, qual a sua família, onde você mora, não interessa essas coisas para Deus. O que interessa para Deus é você crer no poder de Deus que está em Cristo Jesus, revelado pelo Evangelho, e colocar sua fé nele. Aí você vai ser considerado por Deus como justo, não pelo que eu sou, não pelo que eu fiz, não pelas minhas obras, não porque eu sou dessa ou daquela, porque eu faço esse sacrifício ou aquele, eu compro as indulgências, né? Eu pago as penitências, eu cumpro os meus dogmas religiosos, eu pertenço à igreja, à Assembleia de Deus, então eu faço o que a Assembleia de Deus manda fazer, né? Eu frequento lá os cultos, eu louvo a Deus, né? Eu pertenço, eu cumpro tudo aquilo. Não, tudo isso você pode fazer, e isso é agradável a Deus, né? Deus quer que nós façamos todas essas coisas, mas o justo, diante de Deus, viverá
Você só tem vida. Você só tem vida eterna pela fé em Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação nossa. Amém? Então, no dia que se comemora aí no Brasil, né, no mundo, aí o aniversário da Reforma Protestante, e ela veio para reformar, né, reformar o quê? Trazer de volta ao povo as Escrituras, a Cristo, a fé, né, a graça de Deus sobre as nossas vidas, né, que estava sendo perdida e está sendo perdida em todas as religiões hoje, né, e vai piorar mais ainda, vai se perder cada vez mais. A apostasia, o abandono da fé genuína, as pessoas terão comichão no ouvido, querendo ouvir palavras agradáveis, né, que agradem o seu ego, né, e aí de alguma forma eu vou ficar na igreja porque aqui essa igreja é boa, ela fala o que eu gosto de ouvir, né, fala que eu vou ser rico, que eu vou ser próspero, que eu vou ser isso, que eu vou ser aquilo. Você poderá ser, sim, porque Deus é dono do ouro e da prata e de tudo mas tudo é em Deus, né? Não é porque eu sou, porque eu faço, porque eu aconteço, né? Tem muitas pessoas ricas aí, milionárias, que pelos seus esforços, né, estudou, trabalhou, fez, mas não acredita em Deus, não acredita em Jesus, não acredita em nada, não tem fé em nada. São ricas, riquíssimas, né? Mas o justo viverá da fé. Só entra no céu quem for justo. Quem é justo na terra? Senão Cristo Jesus, que se fez homem, o Deus que se fez homem, cumpriu a justiça de Deus na cruz, morrendo por pecadores como eu e você. Ressuscitou ao terceiro dia e voltará um dia. Voltará. Ninguém vai para o céu. Outro erro. Ah, eu morri, eu vou para o céu. Não, você vai para o céu quando Cristo voltar a buscar a sua igreja, a sua esposa, que ele tem apartado na terra, que ele tem santificado na terra. Aí sim, nós não vamos para o céu, nós seremos levados para o céu por meio de Cristo Jesus. Tudo é Deus que faz. Tudo é Cristo. Tudo está em Cristo Jesus. Amém? Deixo mais essa mensagem aí, fugindo um pouco da sequência do Evangelho de Marcos, o Evangelho que eu estou colocando aí, mas não deixe de ser o Evangelho, né? É Paulo falando aqui a respeito do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos. Não interessa quem você seja. Não interessa se você é judeu, se você não é judeu, se você é brasileiro, grego, argentino, paraguaio, aonde você estiver, aonde você está, se a sua fé estiver em Cristo, você é salvo. Você viverá a vida eterna, porque a vida eterna está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, somente nele. Amém? Que você seja abençoado com essa palavra, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que Deus salve a sua vida, salve a sua família, salve a sua casa, que você seja uma bênção na mão de Deus, que Deus te abençoe poderosamente, ricamente, não só nessa terra, mas por toda a vida eterna, porque é o que mais interessa para nós, irmão, não é essas coisas aqui na terra não, viu? Essas coisas passam, daqui a pouco passa, o meu carro passa, a casa passa, o meu dinheiro acaba, passa, daqui a pouco do jeito que eu vim, eu vou voltar, né? Sem nada, eu voltarei, sairei deste mundo sem nada, mas eu vou sair daqui pela fé em Cristo, não por meu mérito, pela fé em Cristo Jesus, pelo que Cristo fez, com a promessa da vida eterna, quando Jesus nos dará naquele dia. Então todos nós seremos ressuscitados e iremos juntamente com Cristo para toda a eternidade com Deus. Que você assim o faça. Justo viverá da fé. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe.